convosco, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia! Fique tranquilo, nós vamos fazer uma palavra rápida para podermos irmos embora com segurança aos nossos lares, amém? Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Marcos, capítulo 4, 37. Dá visão? Fica bem esperto aí, nós vamos ler bastante versículos hoje. Talvez você fale, pastor, mas a gente vai ler bastante versículos hoje, porque eu quero falar sobre esse tema de preparando a terra para semear e poder colher. Amém? Então nós vamos fazer algumas leituras, não vai ter uma sequência, mas vai ser dentro de uma sequência lógica que você vai conseguir entender, mas nós vamos pular alguns versículos, amém? Podemos começar? Vamos acompanhar pelo telão para que todo mundo possa acompanhar legal. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece o vento, e se aquietou, e fez-se grande bonança. Próximo. Aí. Agora nós vamos pular para Marcos 5:1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espíritos imundos. Pula lá para o 13 agora, Marcos 5:13. Jesus o permitiu então, saindo os espíritos imundos, e entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, aonde se afogaram. Vamos lá para o 21 agora. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus seguiu Jairo, e aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas nessa noite. Obrigado pelo louvor, pela Tua presença, pela Tua glória. Que nessa noite possamos desfrutar de algo novo Seu, porque eu tenho certeza que a terra será preparada hoje para uma nova semente, para uma nova estação. Que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações como só o Senhor sabe fazer. Venha impactar, curar e libertar em nome de Jesus. Amém! Pessoal, você fala: Pastor, que loucura é essa? O senhor leu tudo picado aí. Isso é um resumo do Marcos 4 e Marcos capítulo 5. E sabe uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu nunca tinha parado para pensar, mas quando o pastor falou sobre preparar o terreno e semear, Deus colocou essas palavras no meu coração e eu prestei atenção em algo. Essa sequência que nós lemos aqui aconteceram em 2 dias na vida de Jesus. Não foi algo que aconteceu aleatoriamente, na segunda ele fez isso, na terça ele fez aquilo, não. Ele sai, e o livro de Marcos vai começar a contar uma história que ele estava falando sobre semeadura. Ele começou a contar várias parábolas sobre semeadura. Jesus estava ensinando. Só que aí o Wesley chegou uma hora que ele falou assim: Eu falei, mas chegou a hora de vocês aprenderem na prática. Chegou a hora de eu colocar em prática. E a Bíblia vai falar, eu não li tudo aqui para ganharmos tempo, que já era tarde. Ele dispensa a multidão. E ele sai ao entardecer para o outro lado.
E durante esse percurso, nós sabemos o que aconteceu aqui, a tempestade veio. E nessa noite eu quero falar sobre esses 3 temas: a tempestade, o endemoniado gadareno, a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. Pastor, e tudo isso, o Senhor tem o que a nos ensinar? Jesus ensinou os discípulos por parábola e falou: agora é a hora de agir, agora é a hora de eu preparar o terreno para colocar a minha semente em vocês. Posso ouvir um amém? Vamos começar isso nessa noite? Vamos entrar nessa viagem juntos nessa noite, amém? Você que está vendo aí, amém? Estamos vivendo uma nova estação, como o pastor disse, todas as chalões do mundo estão pregando sobre uma nova estação, e o tema de hoje é preparar a terra para algo novo. Você crê que Deus tem algo novo para você? Mas para esse algo novo nascer, a terra vai ter que ser preparada, a terra vai ter que ser ajeitada. Ele quer fazer esse algo novo em você, Ele quer colher uma colheita nova, mas para isso, Ele vai preparar a terra, Ele vai plantar uma semente. E Jesus sabia que o ministério dele, para dar certo, ele precisava preparar a terra, que eram os seus discípulos, para plantar uma semente. Pastor, esqueci de perguntar se tinha coisa para as crianças hoje. Não? Não? Então continua. Ele tinha 3 anos para preparar a terra, para plantar essa semente no coração dos seus discípulos. 3 anos, passando o tempo com eles, preparando a terra. E como eu disse na introdução, ele passou a tarde ensinando, falando sobre parábolas, e chegou a hora dele, falou: agora nós vamos agir. E o primeiro ponto que ele começa a nos ensinar e preparar a terra dos discípulos, e a preparar a nossa para plantar uma semente nova em nós hoje, é a tempestade. Eles entram no barco e eles vão para outra margem, e a Bíblia fala que no meio do caminho veio uma grande tempestade. Uma grande tempestade, de tal forma que a água quase entrava dentro do barco, chacoalhava para lá e para cá. Mas eu quero te fazer uma pergunta: quem estava dentro do barco? A gente pode fazer melhor, igreja. Quem estava dentro do barco? E sabe o que é interessante, pastor? A tempestade aconteceu no caminho de Jesus. Fala comigo, igreja. Ela aconteceu no caminho de Jesus. Jesus tira eles do teórico e fala: agora eu vou colocar vocês no prático, porque eu vou começar a plantar uma semente em vocês, e Ele quer plantar uma em vocês hoje. Tempestade significa dias ruins, dias difíceis, dias que você acha que não vai conseguir, que você não vai passar, que você não vai sobreviver, que você vai desistir, que você não vai conseguir vencer. Lembra que eu falei? A tempestade aconteceu no caminho de Jesus, e Jesus estava dormindo no barco. Sabe por quê? Mesmo que eu e você andamos no caminho dele, mesmo que eu e você temos ele no coração, passaremos por tempestades, passaremos por dias difíceis. Conseguem entender? Os discípulos tinham que entender algo. E ele começou a preparar a terra, que mesmo seguindo ele, os dias difíceis viriam. Mesmo seguindo ele, os dias difíceis viriam. Eles estavam ouvindo as parábolas, mas agora Jesus começava a preparar o terreno para plantar essa semente. E a tempestade vem, e eles acordam Jesus, e Jesus acorda e fala: vento, acalma-te, mar, acalma-te. E o que aconteceu? O vento parou e o mar acalmou. Naquele momento, Jesus mostrou para eles que Ele era o Senhor da tempestade. Naquele momento, Ele começou a preparar o terreno dos discípulos e plantar uma semente. Ei, eu sou o Senhor da tempestade, confia. Eu sou o Senhor da tempestade, confia. Eu estou plantando isso em vocês para que vocês possam crescer o meu ministério. Eu sou o Senhor da tempestade. Estou preparando um terreno em vocês para te mostrar hoje, praticamente, que eu sou aquele que acalma os ventos. E eu não sei qual é o vento que tem soprado, eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado, eu não sei o que você tem tentado desistir. Mas hoje, Deus está preparando você para te dizer que Ele está plantando uma semente, para te dizer que Ele é o Senhor da tempestade, é aquele que acalma o vento, que acalma a tempestade. Posso ouvir um amém? Ele é o Deus da tempestade.
Ele é o Deus que está com você nos dias difíceis. Ele estava preparando a terra para plantar isso, que Ele era o Deus poderoso que podia vencer os dias difíceis. Amém? Eles vencem a tempestade, e aquela noite eles continuam navegando até chegar numa outra margem. E quando eles entram na cidade de Gadara, um endemoniado vem correndo ao encontro de Jesus, e ele chega, se prostra e fala: por favor, não me incomode, não mexa comigo. E a Bíblia vai falar, para ganharmos tempo, que há muito tempo aquele homem era endemoniado. Ele vivia dentro de sepulcros, ele não tinha correntes que seguravam ele vivia nu, Humberto, muito louco, correndo por lá. Todo mundo conhecia ele: olha lá o loucão, olha lá o loucão. Mas quando Jesus entra naquela cidade, o loucão, endemoniado, cheio de legião, se prostra aos pés de Jesus. Jesus expulsa a legião entra nos porcos, os porcos precipitam do penhasco e morrem. Os pastores, os homens que estavam cuidando dos porcos, saem contando para todo mundo, e todo mundo vem correndo para ver o que está acontecendo. E quando eles chegam, eles veem aquele homem que, como eu disse, vivia amarrado, que ninguém segurava, que isso e aquilo, estava de roupa, consciente e lúcido aos pés de Jesus. Foi um espanto naquela cidade, foi um espanto para os discípulos. Mas naquele momento, Jesus estava colocando em prática a parábola da semeadura, preparando o terreno e plantando mais uma semente, que Ele é o Senhor sobre anjos, principados e demônios. Que todos têm que se prostrar aos pés dele, que Ele é o Senhor sobre todos os demônios, que Ele é aquele que todos têm que se prostrar aos pés dele. Posso ouvir um amém melhor? Amém? Só que aí entra algo muito interessante, meu amigo Adeildo. Em Lucas 5,17, não precisa nem colocar aí, fala o seguinte: que aquele povo não gostou que os porcos morreram. E eles falaram assim: Jesus, preste atenção na palavra que a Bíblia traz. Queremos que você saia da nossa terra. Queremos que você saia da nossa terra. Não estamos falando de terra preparada para plantar a semente? Deus foi a Gadara preparar o terreno para plantar uma semente, mas aquele povo não aceitou essa semente. Pastor, e tudo bem, o que isso tem a ver? É que essa semente de entender que Deus é o Todo-Poderoso no mundo espiritual, vai precisar que você aceite. Vai precisar que você creia. Vai precisar que você tenha uma intimidade com Ele. E sabe o que aconteceu? O povo de Gadara falou assim: não queremos esse Jesus que faz os demônios se prostrar, porque para termos eles, vamos perder os nossos porcos. E eles deram mais valor naquilo que eles tinham, naquilo que Deus veio trazer para eles. Para essa semente espiritual ser plantada em você, meu querido, você vai ter que abrir mão de coisas que te impedem dela germinar no seu interior. Quantas pessoas estão dando mais valor a coisas do que aquilo que é espiritual? Quantas pessoas estão dando valor a pessoas muito mais do que aquilo que é espiritual? Eu vou dar um exemplo rápido, nosso tempo é curto aqui, mas nós estamos tendo oração aqui das 18 às 19, nem 10% da igreja vem. Mas irmãos, eu posso acompanhar pelo Face, status, e todo mundo arruma um tempo para pedalar, ir na academia, fazer outras coisas. Meu querido, é pecado? Não é pecado, você tem que ir, senão você vai morrer. Você tem que fazer porque é saúde. Você tem que cuidar do seu corpo, mas estamos cuidando mais do nosso corpo e o nosso espiritual. Será que não estamos como o povo de Gadara amando mais coisas do que aquilo que vem dos céus? E engraçado que sempre falamos: não temos tempo, pastor, não temos isso, pastor, não temos aquilo. Ei, a semente é dada, mas é o solo que absorve ela. E eu quero te falar, Ele é o Senhor Todo-Poderoso espiritual, mas Ele precisa de intimidade, Ele precisa que você creia, Ele precisa que você acredite nele, para essa semente germinar em você. Mas estamos tão preocupados com a nossa correria, com as nossas coisas. Como essa semente vai germinar? Como? Saia da nossa terra, porque você matou os nossos porcos.
E sabe o que é mais legal? Jesus não ficou chateado, falou assim, eu vou sair de Gadara, vou falar agora assim, hashtag, estou chateado, não volto mais aqui. Jesus simplesmente foi embora, entrou no barco, e a Bíblia vai falar que quando ele chegou na outra margem, havia uma multidão esperando ele. E eu quero trazer uma palavra que quando eu estava preparando, Deus falou no meu coração. Existem pessoas aqui que estão lutando para ter reconhecimento em lugares que não te querem. E você chora. Você fala assim, mas eu quero tanto ser aceito lá, porque ele é isso, eles são aquilo. Ei, eles não celebram a sua presença. E você está lutando para ficar num lugar onde não é o seu lugar. Jesus simplesmente falou, não me quer? Eu vou, porque eu vou seguir o meu caminho. Quero trazer uma palavra dos céus para você, é tempo de você seguir o seu caminho. Se não te celebram aí, Deus está preparando um lugar que vão te celebrar. Porque a Bíblia fala que quando ele chega na outra margem, a multidão estava à espera dele, Humberto. À espera. Primeiro, Jesus preparou o terreno para plantar a semente que ele era o Senhor sobre a tempestade. Segundo, sobre os demônios. Terceiro, a mulher do fluxo de sangue. Quando ele chega à outra margem e desce em meio à multidão, a Bíblia vai falar aqui que Jairo chega até ele. Preste atenção, isso tinha passado a noite, ele tinha viajado de manhã, ele chegou no final da manhã na outra margem. Jairo chega, preciso que o Senhor vá à minha casa, porque a minha filha está doente, amém? Vou te fazer outra pergunta agora. Um endemoniado que apareceu na vida de Jesus, estava no caminho de Jesus? Amém? Jairo apareceu no caminho de Jesus? Jesus fala, tudo bem, vamos lá até a sua casa que eu vou orar pela sua filha que está doente. E a Bíblia fala que eles foram andando e no meio do caminho a multidão apertava Jesus, uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue e já tinha gastado tudo que tinha. Ela chega por trás de Jesus, toca em Jesus e a Bíblia fala que ela é curada. Jesus para. Quando Jesus percebe que dele saiu o poder, ele para no caminho. Porque ele sabia que no caminho pode acontecer cura. No caminho pode acontecer cura. Fala comigo, igreja, no caminho pode acontecer cura. Eu não sei qual é o caminho que você tem andado, não sei qual é o caminho que você tem trilhado, mas se no seu caminho é o que Jesus tem para você, a sua cura está a poucos passos de você. Ele para porque no caminho pode haver cura. E aquela mulher é curada. Vou apurar, já está quase na hora. Aquela mulher é curada. E Jesus estava preparando o terreno dos discípulos e o nosso para mostrar: eu sou o Senhor sobre a doença. Toma a semente. Eu sou o Senhor sobre a doença. Os discípulos estavam maravilhados, porque presta atenção, isso estava acontecendo da noite do outro dia, no meio da manhã, para o final da manhã, tudo isso estava acontecendo assim tão depressa, e eles vendo com seus próprios olhos. Enquanto eles conversavam, estavam ali. Eu quero falar agora sobre o quarto e último tópico, a filha de Jairo. Alguns homens chegam e falam assim: ei, não incomodem mais o mestre, porque a sua filha... Ajuda aí, igreja. A sua filha está morta, morreu. O que Jairo pediu para Jesus? Jesus, vá à minha casa, porque a minha filha está o quê? Doente. Vá à minha casa, porque a minha filha está o quê? Doente. Quando aqueles homens chegam e falam que a menina morreu, o acordo de Jesus com Jairo acabou. A menina estava doente, mas agora morreu, porque até aquele momento Jesus não tinha enfrentado a morte. Ele não tinha ressuscitado ninguém. Acabou, o acordo deles acabou. Só que aí Jesus faz algo surpreendente. Jesus chega até Jairo e fala assim: ei, não chores, porque a menina não morreu, ela apenas dorme. Vamos para sua casa. Paulão, e aí entra a loucura.
tudo que nós falamos até agora aconteceu no caminho, amém? Então Jesus quer te mostrar e te preparar você, a sua terra, para dizer que mesmo que você esteja no caminho, você vai passar por dificuldades, amém? Mas se você estiver no caminho, Ele vai ser o Senhor sobre os demônios, sobre a sua vida. Mas se você estiver no caminho, Ele vai ser o Senhor sobre a doença na sua vida. E o que tem de pessoas que querem curas, o que tem de pessoas que querem livramentos, o que tem de pessoas que querem alcançar algo em Jesus, só que eles não estão no caminho. E Jesus mostrou praticamente que tudo o que aconteceu, só aconteceu no caminho. Só que quando a filha de Jairo morre, o acordo dele com Jairo acabou, mas ele fala: eu vou na sua casa, porque eu quero enfrentar a morte. E sabe o que Deus me fez lembrar? Que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele preparou o terreno que é eu e você, para plantar uma semente, que Ele é o Senhor sobre a morte. Que Ele é o Senhor sobre a morte. Só que tudo aconteceu no caminho. Só que para Jesus enfrentar a morte, Ele escolheu ir em direção a ela. Ele escolheu, Ele aceitou ir para a cruz para morrer por mim e por você. E Ele aceitou ir à casa de Jairo enfrentar a morte. Ele aceitou. Ele decidiu enfrentar. E ele vai até a casa de Jairo, entra na casa de Jairo e fala: menina, levanta. E a menina na hora é curada. A vida chegou na casa de Jairo. Ela ressuscitou. E eu quero falar uma coisa para você, meu querido. Ele quer preparar o terreno hoje para plantar a semente em você, que Ele é o Senhor sobre a morte. Porque Ele veio para nos dar vida eterna. Só que o Ministério de Louvor pode subir. Só que para isso acontecer, eu e você vamos ter que levar ele para casa hoje. Eu e você vamos ter que levar ele para casa. Jairo falou: a minha filha morreu agora. Jesus foi até o problema de Jairo. O que está morto em você, meu querido? Qual é a semente que morreu em você? O que não está vivendo em você? Aonde Ele precisa te tocar hoje? Aonde Ele precisa te curar? Aonde Ele precisa ir hoje em você? Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Ele preparou seus discípulos para mostrar que Ele era o Senhor da tempestade, o Senhor sobre os demônios, o Senhor sobre a doença e o Senhor sobre a morte. Ele quer plantar cada semente dessa em você, para que algo novo nasça e para que uma nova estação venha sobre a sua vida. Só que essa última, dele ser o Senhor sobre a morte, você vai ter que levar Ele para casa hoje. Você vai ter que falar: Jesus, eu preciso que o Senhor venha à minha casa, que sou eu. Eu preciso que o Senhor toque aonde está morto em mim. Eu preciso que o Senhor toque naquilo que morreu no meu interior. Você sabe o que dói em você. Você sabe o que te impede de alcançar o novo de Deus. Você sabe o que te atrapalha. Talvez você já está com o terreno preparado, Deus já tratou você, mas Ele joga a semente e você não consegue absorver a semente. Porque existem coisas em você que doem. Existem feridas em você que te incomodam ainda. Existem lacunas em você que não permitem que essa semente germine. Mas hoje, Ele quer sair do teórico e levar você para o prático. Hoje Ele quer tocar em você. Hoje Ele quer sarar você. Hoje Ele quer preparar você para receber essa nova semente. Feche seus olhos, o Ministério de Louvor vai adorar. Faz meu coração arder de novo.
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Coloque suas duas mãos no seu coração. Trazendo todo medo Feche seus olhos, igreja. trazendo sobre mim Qual é a semente que precisa germinar no seu interior hoje? Qual é a semente que precisa germinar no seu interior hoje? Talvez você tenha passado por dias difíceis e não consegue reconhecer que Ele é o Deus da tempestade. Faz meu coração arder de Você está fora do caminho dele, mas mesmo assim você ainda pede, quer que a tempestade pare, mas você está longe. Hoje Ele quer germinar essa semente em você. Talvez o mundo espiritual tenha te apertado, tenha judiado de você, e você não consegue crer, você não consegue ter uma intimidade com Ele, você não consegue fazer essa semente do mundo espiritual germinar em você, porque você tem dado mais valor a coisas do que aquilo que vem do céu. Você tem dado mais valor a pessoas do que aquilo que vem do céu. Você tem dado mais valor aos seus status, à sua forma, do que aquilo que vem do céu. Nessa noite Ele está aqui, meu querido, e Ele quer germinar algo novo em você. Santo Espírito, desce como fogo. Teus filhos estão querendo vencer a doença, Pai. Mostre a eles que o Senhor é o Senhor da doença neste lugar. Começa a germinar uma semente nova, nova neste lugar. Começa a soprar neste lugar, começa a soprar neste lugar. A terra está preparada, Pai. Germine uma nova semente. Incendeia, incendeia, incendeia. Germine uma nova semente, Pai. Incendeia, incendeia. A terra está pronta, você pode falar a Ele isso. A terra está pronta, Pai. Germine uma nova semente em mim. Incendeia, incendeia, incendeia. Germine uma nova semente, Pai. Faça uma nova estação nessa igreja. Uma nova estação. Seus olhos fechados. Eu quero falar sobre essa última semente, que Ele é o Senhor sobre a morte. Eu não sei o que está morto em você, meu querido. Eu não sei o que fizeram, qual é a mágoa, qual é a tristeza, o que morreu no seu interior. Mas hoje, eu sei que Ele quer ir embora com você, para tocar aonde dói em você. E eu não estou aqui para apontar e falar: Deus, toca no João assim, toca na Maria assim, não. Você sabe o que dói em você. Jairo falou: minha filha morreu, Jesus, e agora? Ele falou que era a dor dele. Eu quero que neste momento você fale a Jesus qual é a sua dor, qual é o seu problema, aonde Ele precisa tocar, aonde Ele precisa ir hoje, aonde Ele precisa entrar. Toca nos teus filhos nessa noite, Pai, como só o Senhor sabe fazer. Toca naqueles que estão assistindo pela live. Visita nos lares deles. Toca nos que estão aqui na igreja, Pai. Traga à vida aquilo que estava morto. Que nessa noite o Senhor grite no interior deles: levanta-te, 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 porque o terreno está pronto. Que comece a germinar essa semente nova. Que uma nova estação comece a brotar. Que uma nova estação cheia de frutos, cheia de vitória, linda, venha brotar neste lugar, papai. Porque o Senhor é o Senhor sobre a morte. Sobre a morte, Deus. Vem, 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 Pai. Faz acontecer. Incendeia, 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 incendeia.
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, as sempiternas consolações do Espírito Santo e a comunhão do seu povo seja sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Viva essa nova estação, querido. Você pode aplaudir ao Senhor. Viva o que Deus tem de novo para você. Aleluia. Que você tenha uma...